Bom, gente, ó, é uma satisfação imensa receber a Homem de todos. pele branca e A cabelos gente grisalhos. agradece o precioso apoio da direção do foro, da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, na pessoa da doutora Monique. Com este apoio, o Inove-MS, Laboratório de Inovação da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, inicia esse novo projeto, Conexão MS. Nosso objetivo é conectar, inspirar e transformar através do conhecimento compartilhado. Então, participe, assista a nossas palestras e participe de nossas iniciativas. Você também pode submeter uma proposta de palestra através de nossos canais. Com certeza você tem algum conhecimento que pode ajudar outros colegas. Nossa palestra inaugural será proferida pela excelentíssima diretora do Foro da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, juíza federal Monique Martioli Leite. Doutora Monique é integrante da segunda turma recursal de Campo Grande, diretora do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, integrante da Turma Nacional de Uniformização, pós-graduada em Filosofia e Autoconhecimento pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Neurociências e Direito pela SMAF Paraná e mestre também em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje, nossa convidada irá nos brindar com o tema Gerenciamento de Emoções à Resolução de Conflitos no Ambiente de Trabalho. Antes de iniciarmos, informo que as dúvidas poderão ser registradas no chat do evento e serão oportunamente submetidas à palestrante ao final do evento. Passo a palavra, então, à doutora Monique. Obrigada, Daniel. Primeiro, eu peço desculpas aqui porque deu um problema técnico aqui na minha, Mulher de pele no branca e cabelos meu pretos com mechas loiras. material. E aí atrasou um pouquinho aqui, então, a gente começar, né? Mas então, como o Daniel já me apresentou, o meu objetivo aqui, na verdade, é fazer uma reflexão sobre o gerenciamento de emoções na resolução de conflitos numa perspectiva estoica. Né? Então, eu gosto muito de. Daniel, tá tudo ok aí? O vídeo? Tá me vendo certinho? O áudio? Tudo perfeito, doutora. Tá. E eu trago essa reflexão porque quando a gente fala de ambiente de trabalho, quando a gente fala da justiça, e dos conflitos que a gente lida com conflito todos os dias, né? A gente lida com conflitos pessoais, conflitos emocionais, conflitos no ambiente de trabalho. E quando a gente fala de conflito, a gente já acha logo que é tipo assim, é uma briga, é uma coisa mais beligerante, né? Só que é normal e faz parte da nossa vida ter conflitos. E o conflito, ele é um movimento que faz com que a gente que a gente dinamize a nossa vida, dinamize as nossas experiências, as nossas relações. E quando a gente está no ambiente de trabalho, antes de sermos aqui né, as pessoas que estão aqui, os profissionais da justiça, né, o servidor, o juiz, o desembargador, antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos. E como pessoas, como seres humanos, é natural que nós tenhamos opiniões diferentes, interpretações diferentes a respeito de um fato. Mas a questão toda é a gente saber como é que a gente lida, como é que nós lidamos com a interpretação dos fatos que surgem na nossa vida, e especialmente no nosso ambiente de trabalho, de forma com que a gente consiga encontrar soluções positivas e harmoniosas de uma forma que não afete a nossa paz de espírito. E para isso a gente precisa entender, e é por isso que eu trago para vocês hoje uma reflexão em como a gente pode gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos no nosso dia a dia, para que a gente possa trazer soluções para os conflitos que surgem, seja de qualquer que seja a natureza dos nossos conflitos, a partir, então, de uma abordagem estoica, né? Dessa abordagem da filosofia do estoicismo, né? É muito importante a gente entender, a gente começar, então, a entender
como é que começa, por que que a gente faz, assim, vamos até gostaria, né, que vocês quiserem contribuir, falar, geralmente quando a gente está num ambiente de trabalho, né, a gente pensa assim, você chega, de repente você fala uma coisa para um colega, o colega te olha assim um pouco mais, te dá uma resposta, e aí ele te olha, você já depende do jeito que ele olha para você, você interpreta aquele fato de uma, às vezes nem era aquilo que ele estava tentando expressar para você, mas você teve uma leitura diferente para aquela pessoa e já entendeu totalmente diferente, e aí já começa todo um celeuma, uma confusão interna que às vezes a pessoa nem quis prejudicar, passar aquilo para você, né? Então, e quem que não vivencia isso no seu dia a dia, né? E para trazer isso, quando eu falo dessa abordagem estoica, o que, que eu quero trazer para vocês essa reflexão? Primeiro, o que é o estoicismo, né? O estoicismo, ele surgiu na Grécia antiga, lá por volta do ano 300 a.C., e ele foi florescendo, então, durante o período romano, e essa filosofia, ela é uma filosofia prática, tá? Ela foi desenvolvida por pensadores, por exemplo, como Zenão de Sítio, posteriormente ela foi aprimorada por figuras como Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, então, diferentemente de uma filosofia mais teórica, o estoicismo ele oferece um caminho prático para um autodomínio através de uma reflexão constante sobre as nossas emoções e as nossas reações diante dos eventos que se manifestam no nosso dia a dia. Às vezes a gente está. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu tive de manhã cedo eu tive um médico, e no horário que eu fui no médico, eu tive que sair de casa em jejum, e aí eu tinha que um outro compromisso, e eu passei no meio do caminho, passei numa padaria para tomar um café. Na hora que eu cheguei na padaria, estava fechada. E aí, na hora que eu cheguei, eu fiquei esperando abrir. Na hora que a pessoa abriu a porta, a pessoa que abriu a porta, ela nem me falou bom dia. Então aquilo causou dentro de mim, tipo assim, uma reação do tipo, eu fiquei pensando, né, com vários julgamentos a respeito da pessoa, do carinha lá, né, da pessoa que me atendeu. Eu falei, meu, esse cara não me deu bom dia no café. Eu sou a primeira cliente do dia, e eu toda empolgada, né, que eu ia comer num lugar que eu gosto bastante, e a pessoa simplesmente não me deu bom dia. Eu fiquei com aquilo, assim, sabe, com Já aquele... Oi? permitiu. Ah, oi? Tá, vou continuar aqui. Então eu fiquei com aquela angústia porque essa pessoa não me deu bom dia, né? E o que, que é isso? Aconteceu um fato, só para explicar o que, que a filosofia estoica vem trazer para a gente. Então aconteceu um fato. Esse fato foi a pessoa não me deu bom dia. Eu, Monique, tive uma interpretação desse fato, uma leitura que eu tive dele, que para mim foi tipo assim, nossa, que cara mal educado, ele não me deu bom dia. Eu entrei aqui, o cara não me deu bom dia. Então, o que, que tem por trás dessa minha indignação, a minha reflexão estoica, né? O que tem por trás dessa minha indignação que eu vou, esse fato, esse comportamento dessa pessoa me provocou essa indignação dele não ter me cumprimentado, me saudado, né? Então, o que, que é isso? Quando eu paro para pensar, Monique, o que está acontecendo com você que esse comportamento dessa pessoa está te afetando? Por que, que você está nesse comportamento o que, que você está sentindo? Qual é a sua emoção diante dessa? Qual é a sua reação diante disso? Então, eu poderia ter uma escolha do tipo, na hora que eu fui pagar, ele continuou não me cumprimentando, não me saudou. Eu paguei e ele não me falou bom dia do mesmo jeito. Então, qual é a conclusão? Talvez essa pessoa estivesse passando por um momento difícil, por um dia que tivesse difícil para ele. Talvez essa é a personalidade dele. Mas por que que isso teria? Por que que por que que isso me afetou? Né? Então, o que que eu, Monique, posso fazer nesse momento? Eu posso obrigar ele a falar oi para mim? Eu não posso obrigar ele a falar bom dia para mim. Ele fala se ele quiser.
Eu tenho controle sobre o comportamento do outro? Eu não tenho controle sobre o que ele vai me dizer. Então, a filosofia estoica é justamente isso, é te oferecer um caminho prático para você ter um autodomínio sobre a reflexão constante sobre aquilo que te acontece, sobre as nossas emoções e reações diante dos eventos externos. Então, qual é a minha emoção, qual é a minha reação, a reação que eu posso ter, que eu posso levar a uma resolução adequada, a resolver um conflito ou provocar um conflito, uma situação que pode trazer pode trazer uma resolução harmoniosa ou pode provocar um conflito ainda maior. Os estoicos eles acreditavam que a felicidade verdadeira ela vem de uma virtude interior e não de circunstâncias externas, né? É uma perspectiva que traz uma revolução, né, até hoje, nos dias de hoje, esse olhar constante para o seu comportamento, para o que você sente, não para o que o outro está fazendo ou dizendo. Então, quando você para e reflete sobre o seu comportamento, porque não adianta eu achar que eu vou mudar o comportamento do meu colega de trabalho, eu vou mudar o ambiente de trabalho, se eu não olhar para o meu comportamento primeiro, para aquilo que eu faço e para a forma com que eu reajo diante das situações. Então, como é que é a gestão emocional no pensamento estoico? Como é que eu posso ter o controle das minhas emoções, das minhas reações diante de uma situação conflituosa no meu ambiente de trabalho? A gente precisa, então, aceitar, em primeiro lugar, a gente precisa aceitar o que a gente não pode controlar. A gente precisa se concentrar nas nossas próprias reações e essa distinção ela é fundamental para a gente que permite a gente se desapegar de resultados externos e focar naquilo que realmente importa, nas nossas respostas internas, naquilo que a gente tem o controle. O estoicismo, ele não prega assim, tipo, eu não posso sentir nada, eu não sinto raiva. Não é isso. Você pode sentir raiva, você pode ficar indignado, como eu fiquei hoje. Você pode ter esses sentimentos, mas o que eu posso fazer diante desses sentimentos? Como eu posso reagir diante dessas situações? Acontece muito no nosso dia a dia. Às vezes a gente a gente pede alguma coisa e um determinado colega fala um não. Aí você já sai de lá puto da vida, contrariado, e aí daquilo ali você já é possível já criar diversos conflitos a partir dali. Não, mas fulano disse isso, fulano. Ou então você fala uma coisa, a pessoa interpreta de outro jeito e leva de outro jeito para frente. E aí já criou um ruído na comunicação. O que é isso? A gente está dando uma interpretação negativa para aquele fato, para aquele sentimento que a gente teve, aquela reação que a gente teve. Então é por isso que o estoicismo ele fala dessa questão de você não negar os seus sentimentos, mas é o que você faz com ele, é a forma com que você vai reagir àquelas situações que você não tem o controle sobre ela. Então eu tenho a primeira coisa, o mais importante, eu tenho controle sobre o comportamento da outra pessoa? Eu não tenho. Se eu não tenho controle sobre o outro, como é que eu vou querer que a pessoa faça aquilo que só para me satisfazer a minha vontade? Como era hoje. O meu exemplo banal do dia a dia cotidiano. A pessoa não me deu bom dia, eu fiquei sentida. Eu era a primeira cliente do dia dele. Era para eu, tipo assim, nossa, né? Eu tô levando prosperidade, cliente. Eu sou uma cliente, estou levando dinheiro para ele. Eu estou dando um exemplo do cotidiano. E quantas vezes a gente chega no nosso ambiente de trabalho e no dia a dia, também nas nossas relações com os nossos familiares, que a gente fica indignado com o comportamento do outro, e aí a gente passa a ser o quê? Reativos. A gente passa a ter uma reação muito mais negativa, né? Então, o que o estoicismo vem trazer para a gente é justamente isso. É a primeira coisa, você aceitar que você não tem o controle de tudo, e especialmente o controle sobre o outro. E quando você sente algo negativo, você saber como é que você lida com esse sentimento de uma forma, tendo uma reação que você vai conseguir trazer uma transformação para uma situação que poderia desencadear um conflito mais
ostensivo, de uma forma mais negativa, e que pode se transformar em algo positivo, em algo que vai construir, que vai trazer uma construção para você. Então, o que a gente trabalha com o estoicismo é a potencialidade da nossa inteligência emocional, que é a autoconsciência, a autorregulação e a empatia. Então, o que faltou para mim hoje? Fazendo uma reflexão comigo mesma. Faltou empatia com aquela pessoa, de entender que talvez ela tivesse num dia ruim. É claro que a gente não vai falar, nossa, tudo, as pessoas vão. Não é. Existe uma diferença entre você ter uma consciência do seu sentimento e uma consciência do que a pessoa, de um comportamento que pode ser ofensivo a você. Existe uma diferença, um limite com relação a isso. Mas você trabalhar esses pontos esses pilares, que é a autoconsciência, do seu comportamento, da sua autorregulação, você ter o domínio sobre os seus sentimentos e você exercer empatia sobre o comportamento do outro. E o que isso traz de benefício para a gente? Principalmente porque quando eu me coloco nessa postura, eu entro num processo de redução de estresse. Os estudos mostram que as práticas estoicas, elas reduzem a ansiedade, o estresse, o burnout, ela propicia um ambiente de trabalho mais harmonioso, e é também uma forma de terapêutica, é claro que eu não vou fazer terapia aqui, de uma racional, né, de trabalha assim de uma forma racionalizada a gestão das nossas emoções. Então, Olha para baixo. deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, o Daniel mandou aqui a. Você conseguiu aqui, Daniel? Luciana conseguiu tirar lá da foto de Mas eu seguidores. vou, nem precisa. Eu vou falando aqui pelo meu roteirinho aqui, não precisa de fazer a exposição, não, tá? Ok. Tá. Então, quais são as ferramentas que a gente tem, que a filosofia estoica traz para a gente? Eu fiz só essa introdução para vocês entenderem o que a filosofia estoica traz para a gente. Primeira coisa, gente, é escutativa, tá? Escutativa e uma das ferramentas mais importantes que vem da filosofia estoica. O que a gente precisa? A gente precisa praticar a atenção plena. Durante conversas difíceis, né, nos momentos que a gente que a gente vai ter uma conversa difícil, primeiro ponto é a gente praticar uma escutativa, tá? Você praticar o que é uma escutativa? É você ouvir o que a pessoa está dizendo de fato e olhando para os olhos dela, prestando atenção naquilo que ela está fazendo e e fazer perguntas que promovam o diálogo racional e a compreensão mútua, então, através dessas reações impulsivas. Além disso, você tem que ter uma comunicação, além da escutativa, promover uma comunicação clara e serena. Você expressar seus pensamentos com clareza e calma. Não adianta você achar que a outra pessoa vai entender aquilo que você está querendo falar se você não falar para ela. Eu não tenho como imaginar o que está na cabeça do Daniel. O Daniel vai falar as coisas para mim, se o Daniel não se expressar claramente para mim o que ele quer me dizer, qual a mensagem que ele quer passar para mim, eu não vou conseguir expressar para ele, eu não vou conseguir entender qual é a mensagem que ele está querendo me passar. Então, se o Daniel falar para mim assim, doutora, a cor do IP amarelo é vermelho. Então, ou então a cor do IP amarelo que veio lá da Grã-Bretanha e que passou pelos Estados Unidos é azul. Ele vai dar toda uma volta para falar para mim que o IP é azul. Então, ou às vezes ele vai dizer várias coisas a respeito do IP e eu não vou entender porque não foi aquilo que ele comunicou para mim. Então, por isso que a gente precisa ser claro, gente, o IP é rosa? É rosa. Olha, o IP é cor de rosa. Ponto. Quanto mais claro a gente se expressa, que a gente expressa mesmo de uma forma respeitosa aquilo que a gente pensa com clareza e calma,
a gente vai expressar, a gente vai evitar uma reação impulsiva. A gente vai, antes da gente ter uma reação a respeito de qualquer fato, a gente precisa ter uma pausa para refletir. Por isso, a importância da escuta ativa. Antes de responder, é sempre importante a gente pensar naquilo que a gente que a gente pode provocar com aquela nossa fala. Uma outra questão, um outro pilar que a gente pratica com a ferramenta estoica o não julgamento, tá? É você evitar fazer suposições e julgamentos precipitadas. É você não dar, é você buscar compreender o comportamento do outro sem fazer qualquer tipo de julgamento. Você tem às vezes a gente julga os outros a partir das nossas vivências pessoais, e às vezes a pessoa não teve a mesma vivência, a mesma experiência, e não tem uma visão como a gente tem. Então, a gente precisa pensar que o outro não vai agir como você, porque ele não é você. Então, a gente não pode criar expectativas a respeito do comportamento do outro. A gente precisa sempre estar focado naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso e como eu posso reagir diante dessa situação. A gente precisa pensar, e principalmente no ambiente de trabalho, em desfechos sustentáveis, de benefícios que a gente vai ter de soluções a longo prazo. Em vez de competir por preferências individuais, a gente precisa planejar atividades que sejam compartilhadas e que atendam às necessidades de todos os envolvidos. E a gente precisa focar sempre no bem coletivo. A gente costuma sempre olhar para aquilo que é o nosso quadrado. Só que a gente olha para o nosso quadrado, mas a gente tem que pensar que um quadrado ele completa todos os outros quadradinhos. Imagina o piso do ambiente que a gente está. Quando a gente olha para o chão, a gente vê que tem vários quadrados para completar o piso aqui, né, da sala que você está pisando. Não é só um quadradinho, tem vários. Todos esses quadradinhos, ele compõe o todo. Somos nós, cada um de nós temos um pedaço desse quadrado que tem aqui dentro do espaço que a gente está. Só que cada um tem o seu espaço e tem o seu quadrado, mas ele compõe o todo. Então, eu preciso sempre pensar no todo. Então, o que eu posso fazer na prática disso tudo? Eu posso me preparar mentalmente quando eu estou diante de uma situação conflituosa. Quando eu imagino que eu vou ter uma conversa difícil, eu preciso tomar uma decisão difícil, eu preciso ter uma conversa difícil, então eu preciso me preparar para aquilo mentalmente, né? Eu posso respirar e eu posso tentar ressignificar, transformar aquele contratempo ou discussões acaloradas em oportunidades de crescimento pessoal e coletivo. Fazer uma reflexão estruturada. Principalmente, você pensar naquilo que pode ter de consequência com a sua fala. Normalmente, quando a gente recebe um não, ou a gente tem um objetivo, e vou dar um exemplo muito claro. Aqui a gente está sempre reclamando porque falta servidor e porque falta orçamento. Então, vamos lá, faltou servidor? Não, porque a minha unidade está desesperada, porque a gente precisa muito. Todo mundo precisa. Todas as unidades precisam. Aí, não tem condições da gente ter servidor em todas as unidades de forma... Não tem como ter tudo aquilo que a gente imagina que a gente deseja para aquela unidade. Ok. Às vezes você pode ter uma reação compreensiva e transformar aquilo em um momento, tipo assim, peraí, a gente não tem toda a mão de obra que a gente precisa, toda a força de trabalho que a gente precisa para resolver tal demanda. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma forma de gestão de trabalho, eu posso criar algo diferente que vá poder atender essa demanda com a força de trabalho que eu tenho. Posso usar minha criatividade para fazer isso. Ou eu posso ficar na posição de vítima e ficar reclamando o tempo todo e vou me estressar mais ainda, eu vou me sentir sobrecarregada, eu vou ficar num espaço em que não vai ter, só vai criar ainda, problematizar e trazer mais conflito ainda para aquele ambiente de trabalho. Ao passo que se eu olho para aquela situação de uma forma neutra,
sem julgamentos. E peraí, o que eu posso fazer aqui, construir aqui a partir dessa situação que eu não tenho? Então, eu estou fazendo uma reflexão estruturada. Eu estou buscando encontrar uma solução para um caminho, para um conflito que se apresentou ali no meu dia a dia, no meu ambiente. Então, o que a gente tem desses caminhos que a gente extrai de construir conflitos, na verdade, a gente chama isso de um conflito construtivo, é você trazer isso de uma forma que seja buscar se basear no seu dia a dia a partir de um autocontrole emocional, né, de uma autoconsciência, de um autocontrole emocional, de promover uma reflexão transformadora, né, converter, de você entender que o conflito é uma oportunidade de crescimento. O conflito é uma oportunidade de você movimentar algo e não uma oportunidade, uma ferramenta que você vai usar para desagregar, para causar divisão e cisão. Na visão estoica, o conflito ele é uma dinâmica positiva de evolução do ser humano. Para a filosofia estoica, o homem tem como princípio sempre buscar sempre ser uma pessoa melhor. Quando eu busco diariamente ser uma pessoa melhor, eu não estou melhorando só o meu ambiente, a minha vida, a minha paz interior. Eu estou principalmente melhorando todo o meu ambiente à minha volta. Eu estou movimentando de uma forma positiva aquilo que poderia ser negativo na minha vida. Por isso, essa prática da atenção plena, da respiração, da escuta ativa, e dessa consciência que eu não tenho controle sobre o comportamento da outra pessoa. Eu tenho controle sobre o meu comportamento. Sobre aquilo que eu estou fazendo e sobre aquilo que eu estou movimentando. Quando eu falo desses exemplos que eu trago, né, das nossas autopercepções, uma outra vez teve uma situação em que eu fui numa loja e comprei um móvel que tinha que montar na minha casa. E aí chegou lá, o montador falou assim: não, mas a senhora não pagou a montagem, que tem que pagar lá na loja e é R$ 20. E eu falei: não, mas eu pago aqui para você agora e depois você entrega lá na loja. Não, a senhora tem que ir lá na loja. Isso porque ele estava na minha casa. Aí vai eu, na metade do dia, ir lá na loja. E aí eu cheguei na loja muito brava, porque, tipo, eu tive que sair da minha casa para ir pagar uma taxa de R$ 20, porque o montador não quis receber, porque eu tinha lá que fazer, então eu tava lá muito brava. Aí eu chego na loja, eu fiquei uns 20 minutos para algum vendedor me atender, ninguém me atendia. Eu ia atrás dos vendedores e ninguém me atendia. Aí eu, enfim, consegui chegar uma pessoa que me atendeu e falou: não, a senhora tem que ir no caixa. Aí fui no caixa. Quando eu cheguei no caixa, eu tava assim, muito brava, porque eu tinha que esperar, todo aquele transtorno por conta de R$ 20 e que a pessoa não quis receber. E o móvel, o negócio que era uma mesinha de centro, não consegui montar naquele dia porque a pessoa não quis montar. Aí, quando eu cheguei no caixa, que eu fui finalmente pagar os R$ 20, a menina pediu a minha identidade. Eu falei: nossa, eu ainda tenho que apresentar a minha identidade para a pessoa que que eu só quero pagar e tal, e não sei o quê. Aí a pessoa disse assim, a menina olhou para mim, né, e falou: nossa, olhou para minha identidade, que nome bonito. Eu nunca conheci uma Monique pessoalmente. Eu sempre quis conhecer uma pessoa com esse nome. Tipo, a pessoa me quebrou. Ela fez com que a reação dela fez eu parar e pensar: meu Deus, olha o estresse que eu tô passando por nada. Olha só a raiva que eu tô sentindo, a vibração que eu tô tendo, porque eu simplesmente não tinha o controle sobre para aquele vendedor, para aquele montador, o certo, a ética dele era o quê? Receber, que a loja que deveria receber. Ele foi treinado para isso. Era essa orientação que ele tinha. Mas eu, no meu julgamento, não, imagina, porque ele não está querendo receber porque ele está com preguiça de trabalhar.
era um julgamento que veio, né, na cabeça. Então eu fiz um julgamento negativo a respeito do menino. E aí tudo aquilo me levou até aquele momento que eu cheguei lá na loja, a menina, nossa, ela foi tão sorridente, ela foi tão assim para mim que eu olhei assim, eu falei, gente, naquele momento ela mudou completamente aquilo que eu estava sentindo. Então percebam como que o nosso comportamento pode mudar a reação da pessoa. Eu estava no estado totalmente estressada, a pessoa veio com um sorriso, um gesto de gentileza, ela mudou completamente a minha reação em relação a ela. Então, a gente pode perceber diversos momentos em que você pode ter o controle você pode mudar o resultado de uma conversa difícil, uma conversa negativa, que você pode experimentar um conflito, uma construção de algo positivo a partir de uma ideia, de uma fala construtiva. Normalmente a gente tem essa postura mais reativa, e aí a gente acaba tem essa postura mais reativa, e aí a gente acaba ainda exacerbando ainda mais um conflito. É como se você imaginasse dois corpos, até a física explica isso, né? Dois corpos indo na mesma direção, dizendo de uma forma assim, um sim, um representando sim e outro representando não. Eles vão se chocar. Quando os dois corpos dizem sim, eles não vão se chocar, porque eles estão na mesma frequência. Então, o que a gente faz quando no nosso comportamento, os conflitos que acontecem, a gente precisa se colocar, ter uma consciência, a autoconsciência sobre em primeira coisa, sobre o nosso comportamento. O que eu tenho controle? O exercício da aceitação. O que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre o meu comportamento. Eu não posso controlar o comportamento do outro. E se eu não posso controlar o comportamento do outro, eu posso só eu tenho o poder só de me controlar o que eu posso fazer com os meus sentimentos, com a minha reação. Não é o que a gente fala e nem não é o que a gente fala, o que a gente faz, é como nós falamos e como nós agimos. Essa é a diferença. Então, eu posso falar para a mesma pessoa, eu posso dar o mesmo recado, a pessoa vai ter reações diferentes. Eu posso dizer, Daniel, olha só, Daniel, eu acho que esse slide que você produziu para mim aqui tá horrível, Daniel. Eu achei assim péssimo. Você poderia ter tido uma outra criatividade para fazer isso. Ou eu posso dizer assim, e aí o Daniel vai ter uma reação. Ou eu posso dizer assim, Daniel, o que você acha se a gente colocasse aqui um tema, uma cor diferente? Ou a gente buscasse mais alguns elementos que trouxesse um aspecto visual mais alegre? Como que seria a sua reação aqui, Daniel, nessas duas possibilidades? A juíza federal Monique Marchioli olha para frente. Então, eu acho que na primeira reação eu ia ficar bem, bem assim, né? Ia gerar uma série de emoções negativas em mim, né? Então, e aí talvez a pessoa não ia conseguir o propósito dela, né? Acho que na segunda eu ia ficar assim, ia ser uma coisa mais suave, né? E aí eu Exatamente. conseguiria talvez agir, ajudar a pessoa, né? Porque não Exatamente. geraria essa emoção negativa em mim. Exatamente. O que eu quero dizer para vocês tudo, gente, é o seguinte: todos nós somos seres humanos. Seres humanos são seres que têm sentimentos, emoções. E não dá para você ser um ser humano lá na sua casa e chegar aqui no ambiente de trabalho, você ser outro ser humano. Você aqui é um robozinho, lá você é um ser humano. Lá você tem emoção e sentimento e aqui você não tem. Você é uma inteligência artificial. Você não é uma inteligência artificial aqui no seu trabalho e não é um robozinho. Você é um ser humano do mesmo jeito. Eu tenho sentimentos e emoções, eu tenho raiva, eu tenho alegria, eu expresso raiva, tristeza, alegria, eu sinto tudo isso lá e eu sinto aqui também.
Eu sinto isso quando eu tô conversando com uma pessoa que é super alegre, eu sinto isso quando eu tô conversando com uma pessoa que é um pouco mais triste. E cada pessoa que passa no meu caminho, que entra no meu ambiente de trabalho, ela tem uma percepção de vida, uma experiência de vida, ela tem algo que ela pode compartilhar com você. Às vezes essa pessoa ela teve uma estrutura de vida, uma educação, enfim, que é diferente da tua. Essa pessoa, ela é diferente de você. E quando é uma pessoa diferente de você, você não pode criar uma expectativa de que aquela pessoa vai agir de acordo com aquilo que você quer que ela age. O que a filosofia estoica vem dizer pra gente é o seguinte: olha, não julgue o outro. 2, não crie expectativas. Se você quer manter a sua paz, o primeiro ponto é você entender, e a chave para tudo isso, entender que você não tem o controle sobre o comportamento do outro. E ter a consciência de que a única coisa que você controla que você tem o domínio é sobre aquilo que você sente e sobre como você vai reagir sobre aquilo que você está sentindo. E quando você tem essa consciência, você evita muitos conflitos. A partir do seu comportamento, você vai que você tenha essa consciência, você pode gerenciar aquilo que você está sentindo e evitar que você entre num conflito maior e que você provoque situações mais conflituosas. Muitas vezes a gente participa de reuniões ou de conversas que elas são mais acaloradas, que elas são mais. Às vezes a pessoa tem um comportamento mais incisivo, mas aí o fato dela se comportar de uma forma mais acalorada e de um comportamento mais incisivo vai mudar? Vai resolver o problema? Olha para frente. Alguém pode me responder? Vocês acham que isso vai resolver o problema? Tô vendo aqui a Isaura, tô vendo Valkyria, Edwilson, Audison. O que vocês acham? Você acha que se eu chegar num comportamento de uma forma mais incisiva, eu vou conseguir mudar a opinião da outra pessoa? Eu acho que, sendo mais incisivo, a pessoa cria até um certo distanciamento da gente, né? Ela entra naquele modo proteção que a gente fala, né? Então, não é por aí, não. Eu acredito que não Exatamente. também. Cria-se um bloqueio de relacionamento na hora. Exatamente, porque às vezes ou a pessoa se sente, vai criar uma barreira maior, ou a pessoa vai se sentir acuada, a pessoa não vai se sentir acolhida. E não é esse o ambiente, não é isso que a gente quer criar. Então, o que é importante para a gente ter essa noção do controle que a gente tem sobre o nosso comportamento, sobre a nossa reação, aquilo que a gente pode reagir. E aí o que eu trago a reflexão da filosofia estoica, porque ela diz o seguinte: ok, eu não posso negar os sentimentos que eu tenho. Eu tenho esse sentimento, eu fico com raiva, eu fico triste, eu tenho vários sentimentos, várias emoções que eu posso sentir e tá tudo bem ficar indignado. A questão é como é que eu vou reagir diante dessa situação. Então, se uma pessoa chegou, imagina só, uma pessoa chegou muito brava na sua sala e você chama ela pelo nome, fulano. Então vamos imaginar, o Alisson chegou aqui muito bravo na minha sala porque não tinha café. Acabou o café e o Alisson chegou aqui, doutora, acabou o café, eu quero o café, e ele chega bravo, a senhora tem que arrumar o café para mim. Aí se eu olho para ele e falo assim, Alisson, tudo bem com você? O que a gente pode fazer para resolver o problema do café? Como é que a reação, o Alisson vai, muito provavelmente, ele não vai se sentir acuado em falar do café. Então provavelmente ele vai me dizer, nesse momento ele vai parar para pensar o que ele pode fazer para a gente conseguir o café. Ah, peraí, quem será que pode trazer o café para a gente? Agora, se eu falar assim, se o Alisson chegar desesperado porque ele quer um café aqui, e eu falar para ele assim, problema seu, vai caçar café lá no outro canto, que aqui não tem café não. O que vai acontecer? Será que o Alisson vai em algum momento em algum momento ele vai ter confiança em mim para dizer algo que ele precisa para a gente construir algo produtivo no ambiente de trabalho?
muito provavelmente o Aurison nunca mais vai bater na minha porta para pedir um café, né? Então, vejam como que não é o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, ou o que a gente está falando, gente, mas é sempre o como. Como nós estamos agindo e reagindo diante das situações, dos fatos que nós temos no nosso ambiente de trabalho. É a interpretação que eu dou para aquele fato que faz com que eu tenha uma solução construtiva ou um resultado negativo para aquela situação que chegou. E eu sei que a gente, todos os dias, a gente tem diversas demandas que acontecem. São os advogados que cobram, que demandam, são os colegas do ambiente de trabalho, são os chefes, são os subordinados, enfim, diversas situações acontecem nas nossas relações. O que a gente precisa entender é que nós não vamos deixar de ser, nós somos pessoas, é normal termos esses conflitos de emoção no nosso ambiente de trabalho, mas o importante é a gente sempre pensar que o conflito ele é uma oportunidade positiva de construção de algo, é uma dinâmica que movimenta algo positivo em nós. E não só no ambiente de trabalho, mas também na nossa vida. E o que vai manter a gente no centro, a gente manter a gente em paz, seja qual for a situação, é a gente praticar essa atenção plena. A atenção plena é a atenção focada naquilo que eu estou fazendo, no meu comportamento e não no comportamento do outro. Ah, mas o fulano, ele chega atrasado, mas o fulano não sei o quê. Olha, se é uma relação de hierarquia, de subordinado, então você vai conversar. Olha, Maria, José, seja quem for, o chefe, né? Pode falar: olha, Maria, nós temos aqui um ambiente de trabalho, a gente tem um horário para chegar, o seu horário é X. Então, o que a gente, o que está acontecendo que você não está conseguindo chegar no seu horário? Ah, mas sei lá, tal coisa. Então, o que a gente pode fazer para tentar resolver isso, para que você cumpra o seu horário como todos os demais? É você ser claro e transparente na sua comunicação, você estabelecer limites. Porque às vezes a outra pessoa está chegando atrasada, você está achando ruim, mas você nunca falou para ela que ela não pode chegar atrasada, que chegar atrasada está te incomodando. Então ela, tipo, sei lá, né? O Daniel pode chegar, a Isaura pode combinar alguma coisa com o Daniel, e aí o Daniel entrega para ela 10 dias depois, ou então não entrega. Aí ela vai dizer, mas só que ela não fala nada. Então, o Daniel, bom, ela não está reclamando, então quer dizer que eu posso demorar mais 10 dias. Ela não reclamou até agora. Então, o que que é? Mas a Isaura tá lá por dentro dizendo para ela assim: puxa, mas o Daniel já tinha que ter me entregado esse negócio, mas ela nunca falou. Então, isso tudo é o quê? A gente precisa comunicar com clareza, a gente precisa ter clareza e estabelecer limites dentro do nosso espaço. Né? Cada um, como eu falei, cada um tem o seu espaço, tem o seu quadrado, e esse quadrado tem esse todo. E aí é esse diálogo, é essa possibilidade de conversa com todo mundo de uma forma respeitosa que constrói um ambiente de confiança, que constrói o ambiente. E a gente precisa sempre entender também que nem sempre aquilo que eu quero, aquilo que é o meu desejo, a gente precisa entender que eu não tenho controle, por exemplo, sobre o orçamento da União. Eu não tenho. Aí a União vai dizer para mim assim: olha, a gente vai ter que cortar X% do orçamento. Então, ok, o que, que eu posso fazer com esse. Eu vou transformar isso num problema, vou entrar num desespero e vou falar: meu Deus, e agora? Como é que a gente vai comprar o café do Aurison? Não vai ter dinheiro para comprar o cafezinho do Aurison para ele tomar café à tarde. Tá, vai resolver eu entrar entrar nesse conflito interno meu porque eu não estou conseguindo fazer isso? Não. O que eu posso fazer? Olha, Aurison, a gente vai ter que fazer uma reflexão aqui, a gente vai ter que pensar aqui num jeito, e quem sabe se a gente, cada dia trouxesse um café, a gente combinasse um lanche uma vez por semana, o que a gente pode fazer para resolver isso? Então, é a gente ter sempre atitudes proativas para a gente criar esse ambiente, tentar construir soluções positivas para o nosso ambiente de trabalho e gerenciar, então, as nossas emoções e, mais do que isso, as nossas reações, a partir do nosso próprio comportamento. Então, e quando a gente constrói uma vida de paz interior, a gente
leva isso para qualquer lugar. A gente não entra num estado de estresse, a gente pode ter o mundo caindo, eu faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu faço, eu estudo, eu leio, eu faço, eu viajo, faço um monte de coisa. Mas dificilmente alguma coisa tira a minha paz interior. E eu me mantenho sempre isso, porque eu estou sempre refletindo sobre aquilo, sobre o que eu estou pensando, sobre o meu comportamento, sobre como eu estou agindo, e sempre buscando trazer isso para minha vida. O que o que a filosofia estoica traz? O homem ele precisa buscar ser ele está nessa existência para buscar ser bom, melhorar cada vez mais. E quando eu coloco isso como um propósito de vida, todas as outras coisas que acontecem no nosso ambiente de trabalho e os nossos relacionamentos, elas fluem. Porque a gente passa a entender que nós não somos o nosso ambiente de trabalho. Nós somos, cada um, todos nós temos a nossa individualidade, que somada vai construir um ambiente de trabalho. Então, essa reflexão de hoje é para deixar mesmo para que a gente possa refletir. Como é que eu estou me comportando diante de uma situação conflituosa, diante de uma conversa difícil? Como que eu passo uma mensagem para o meu colega? Como é que eu sou nas minhas reações? Como é que eu deixo as emoções interferirem na minha relação com o meu colega, com a minha família, com os meus amigos? Como é que então a gente sempre pensar em mim, como eu estou me comportando. A partir do meu olhar para mim mesma, eu estou praticando atenção plena comigo e eu estou praticando uma escuta ativa com o outro. Porque eu estou prestando atenção naquilo que ele está falando sem sair do meu lugar. Então, eu sei que o tempo aqui era pouquinho para a gente falar sobre isso, né? Então, eu acho que era uma reflexão que eu, na verdade, mais baseada para chamar atenção para esse tema, que a ideia era de ser uma coisa mais rápida. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser contar uma situação, falar de um momento em que você percebeu que você conseguiu mudar uma situação de um conflito, também a gente pode compartilhar agora, que é sempre um compartilhar, ele é sempre muito rico, né? Então, acho que podemos fazer essa troca agora, até para que o Daniel dê sequência aí na nossa conversa. À direita, surgem diferentes transmissões de vídeo. No canto superior, a transmissão de Daniel. Eu queria comentar assim que a filosofia estoica, eu acho que é algo assim muito interessante, né? Muito interessante. Essa questão de como você reage, né, às situações da vida, né? Eu acho também, assim, eu acho que toda religião, né, ela tem algo um pouco disso que eu vou falar. Tipo, existe assim meio que uma compensação, né, nas coisas. Então, às vezes acontece algo e às vezes a gente precisa daquilo, né? Às vezes a gente só não entendeu por que que a gente precisa, mas às vezes a gente precisa daquilo para crescer, né? E às vezes a gente pode até não entender no começo, mas depois a gente consegue encaixar as peças. Então, eu acho que é algo muito valioso isso, muito valioso mesmo. Sim, e quanto mais a gente reflete sobre, né, como a gente está vindo, porque o que eu falo, né? Quando eu falo, brinquei que nós não somos uma IA e muito menos um robozinho. Nós somos o que nós somos e que nós carregamos toda a nossa bagagem, experiência, tudo aquilo que vem de valores da nossa família, dos nossos antepassados, das crenças, de tudo isso é o que nós somos. E nós somos cada um com a sua vivência, com a sua experiência. Então, quando a gente deixa de criar expectativa e deixa de julgar o outro, expectativa sobre o comportamento do outro colega, e deixa de julgar ele, fica leve até pra gente, né? Da gente se colocar nesse espaço. Regina, pode falar. Oi, boa tarde, tudo bem, doutora? Regina, só não tô te vendo. As diferentes transmissões sim. repartem a tela. A servidora Regina é uma mulher de pele branca e cabelos acho que pretos. liberou a imagem. Ótimo. Então, eu trabalho no atendimento lá do juizado. Não é sempre, né? Que lá há uma escala de revezamento, porque essa parte do atendimento, ela é um pouquinho complicada.
Uhum. E a gente se depara muito com a insatisfação, né, do jurisdicionado, né, quando ele acessa é porque ele está insatisfeito. Ou às vezes é falta de conhecimento, mas enfim. Eu já fiz uma terapia, não usava esse termo, mas ela tinha, o resultado era meio parecido com isso que a doutora comentou. E aí, eu sempre procuro me colocar no lugar do outro. Normalmente a minha frase padrão é: eu compreendo a sua insatisfação, Sim. eu compreendo. E aí depois eu vou e coloco alguma coisa específica sobre o processo. Mas aí fala aquela velha história que o nosso número é muito pequeno, é muito reduzido, o número de servidores e tudo. Mas eu sempre procuro me colocar no lugar do outro. Agora, tem situação, mas ali é o meu trabalho, então eu coloco um pouco de razão também para controlar as minhas emoções. Mas na vida pessoal já é um pouquinho mais complicado. A gente tem mesmo umas reações assim, que tem horas que você conta até 3, tem horas que precisa até 100, né? Mas é isso. Né? Pediu para colocar, mas eu me deparo com isso todas as quintas-feiras. Quando eu faço atendimento, e também tem a relação com os colegas também. A transmissão da servidora Regina congela. Cortou. E aí tem coisas que eu procuro falar assim, igual na sua situação específica. A padaria provavelmente estava atrasada, né? Então o funcionário deve ter chegado afobado. Ele deve ter chegado afobado e ele talvez tenha levado mais chamado, ou a consciência mesmo dele sabia que ele estava atrasado. Aí começa a pensar em um monte de coisa que tem que fazer. E, enfim, às vezes o problema não é a gente, né? Às vezes o problema é o outro. Então você tem que ter um pouquinho de tolerância, porque ele tem um problema. Exatamente. E às vezes você tem que conviver com ele. É isso. Obrigada pela. Eu amei, não encerrou, mas gostei bastante, doutor. Obrigada, Regina. Obrigada. Ok, tchau. O William. O servidor William é um homem de pele branca, cabelos pretos e barba Oi, grisalha. pessoal, boa tarde. Então, eu sempre falo com a equipe, né, doutora, que é mais difícil a gente se cuidar e se coordenar, né? E quanto mais coordenar e lidar com as pessoas, né? Eu digo que os processos, né, doutora, a gente consegue, né? Faz um mutirão aqui, trabalha um sábado a mais, um feriado, e os processos e os procedimentos, eles andam, né? O relacionamento humano que é difícil, né? A gente lidar com o colega, né? Então, e o sentimento, ele vem, né? Então, o que eu procuro falar com os colegas, né? Da gente não guardar mágoas e a gente conversar e chamar a outra pessoa ou um terceiro para tentar. Porque os sentimentos a gente não tem controle mesmo, né? Mas como a senhora falou, se a gente levar uma vida mais tranquila, sabendo que a gente não tem controle, e até ouvi o Kaká, o jogador de futebol, falando, eu planto, né? E eu faço a minha parte. Agora, a colheita não depende de mim, né? Então, a colheita vai vir, mas a minha parte é o quê? É fazer o meu melhor, né? Quando eu fiquei numa depressão muito forte, e eu fui trabalhar no atendimento do Jeff. E lá eu falei assim, eu vou começar a ver essa pessoa como se eu fosse atender Jesus na minha frente, né? Então, aquilo ali foi me modificando. Eu fui deixando de olhar para mim, para os meus sentimentos e as minhas mazelas, e vendo que tinha pessoas muito piores do que eu, e entendendo e tentando resolver. Então, eu acho que é isso. Se a gente primeiro a gente tem que se respeitar o nosso limite, né? E depois respeitar os colegas também e tentar criar uma harmonia entre a equipe, né? Eu acho que é isso, doutor. Muito obrigada, William, também pela sua contribuição, assim como a Regina, né? Tô vendo aqui vários comentários aqui, né? Aqui no chat também. Aqui Pérsia, Pérsia, não sei quem que é o nome aqui inicial, do Sérgio, Everton também comunicando aqui,
né, a interação aqui dos colegas e realmente, assim, a gente precisa estabelecer esse limite de comunicação, que é muito importante para a gente. Entender que a comunicação ela depende da nossa consciência sobre o nosso comportamento, que o nosso objetivo, quando a gente pensa que é muito mais do que nós somos, muito mais do que o nosso ambiente de trabalho, nós não somos a nossa função, nós somos seres humanos e que nós temos o nosso dever aqui é buscar sermos pessoas melhores. E quando a gente busca sermos pessoas melhores, nos tornarmos melhores a cada dia, a gente está contribuindo para a evolução do planeta, para a evolução da sociedade, para a evolução das próximas gerações. Então, quando a gente é muito importante que a gente abra esse espaço, que cada vez mais as pessoas tenham consciência daquilo que elas fazem que elas praticam e como elas se comportam no ambiente de trabalho. E que a gente não se preocupe com o que o outro está fazendo, que a gente se preocupe mais com o que nós estamos fazendo. Que a gente tire o foco da outra pessoa e coloque o foco em nós mesmos, naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, em como eu me comporto diante das diversas situações que eu me deparo no meu ambiente de trabalho. Então, acho que se não tiver mais ninguém aqui, né, para comentar, até porque o tempo não é um tempo muito grande, né, Daniel? Fica à vontade aqui, se não tiver mais nenhum comentário, eu acho que a gente poderia passar a palavra aí novamente para o Daniel. Bom, gente, então, em nome do laboratório, eu quero agradecer a doutora Monique pela excelente palestra. Gostaria de comentar que, em breve, no dia 5 de agosto, iremos também ter outra palestra da servidora Rosana. Ela vai falar sobre o PJE mais R, que é cada extensão. E eu gostaria de reforçar o convite. Se você tiver algum assunto que você queira tratar aqui nesse espaço, todos os servidores, né? Submeta aí sua proposta de palestra, né? De repente você tem algum método, alguma sistemática de trabalho, alguma forma que pode contribuir com os outros colegas aí, com os outros setores, outras vagas. Então, esse espaço, Conexões MS, é para isso. Então, você pode sim submeter. É uma palestra voluntária, né? E eu tenho certeza que muitos colegas aqui têm muito a contribuir. Então, eu agradeço a presença de todos e declaro nossa palestra, primeira inaugural, encerrada. Obrigada, gente, então. Agradeço a participação de todos vocês aqui, tá? Que estão aqui contribuindo. Pode falar, Daniel. Então, vai ser dia 5/8, PJI mais R, tá, gente? Tem uma sugestão de palestras mensais. É uma boa sugestão aqui, Daniel, que ele está colocando aqui, espaço de palestras mensais. Sim, a gente, né, o Daniel, como o Daniel falou, a gente, o laboratório está super aberto aí para sugestões de temas e peço desculpa aí porque as coisas de tecnologias, então o meu arquivo aqui eu não consegui recuperar ele, eu não sei o que eu fiz aqui, mas enfim, no final deu tudo certo, porque eu já tinha mais ou menos aqui um roteiro do que eu falo sobre esse tema, né? Então, assim, atrasou um pouquinho, mas no final deu tudo certo e agradeço a participação de todos aqui. Eu que agradeço essa oportunidade de estar trazendo essa reflexão para vocês, tá? Muito obrigada. Sorridente, a juíza federal Monique Marchioli acena com a mão esquerda. Obrigada, gente. Obrigada, Flávia. A imagem escurece.